estou aqui com o meu dileto amigo Humberto. Humberto é superintendente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em específico nas relações de apoio com o sistema. E Humberto vai bater um papo com a gente, para a gente conhecer um pouco mais dessa grande pessoa, que inclusive acaba de ser homenageada pelos comitês do Brasil, no plenário, no reconhecimento pelo seu trabalho. Humberto, uma das coisas que eu tenho, vou dizer para você, curiosidade. Eu queria saber um pouco, antes da Ana, do biólogo Humberto. Como é que você mergulhou nessas águas? Rapaz, antes de mais nada, obrigado aí por me chamar para a gente conversar um pouco, falar um pouco sobre o INCOB, falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E você me surpreende quando você busca as minhas origens. As minhas origens sempre foi a água. Eu trabalhei muito tempo no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, e trabalhei com pesca. Iniciei minha vida profissional, primeiro emprego como biólogo foi no Mato Grosso do Sul como pesca. Trabalhei e definimos tamanhos mínimos de captura dos principais peixes da bacia e depois entrei por um caminho dos mamíferos. Fui trabalhar com capivara. Fizemos um estudo como biólogo, um estudo longo sobre a biologia e ecologia do animal, com a intenção de fazer manejo, né, na bacia do Cariri. Não deu muito certo o estudo, porque não se conseguiu implementar o proposto. A biologia nós estudamos bastante, o comportamento foi ótimo, mas na hora de implementar não deu certo, porque havia muitas pressões contra a caça, o abate controlado, né? Depois passei para um outro rumo, fui trabalhar com estudos de impacto ambiental. Foi a época da implementação da nossa política de meio ambiente e tinha o estudo de impacto ambiental como um critério de licenciamento. E lá trabalhei muito com isso e acabei virando diretor de licenciamento da Secretaria lá de Meio Ambiente e me dediquei a um estudo específico sobre a barragem de Porto Primavera. Então eu fiz meu mestrado foi em cima da barragem e eu não podia deixar de lado os pescadores, né, e os peixes. Então eu fiz um trabalho na geografia do impacto da barragem nos modos de vida dos pescadores do Rio Paraná. Então trabalhei muito com peixe, de novo, pescador, e aí eu trouxe um pouco, né, para a minha vida a vivência com as pessoas da bacia. Então ali começa a minha ligação com bacia hidrográfica. Trabalhei bastante sobre isso, e a partir daí vim para Brasília e vim trabalhar em empresas de estudos e acabei trabalhando na ANA. Que beleza. Esse trabalho seu na ANA é o que eu considero um dos mais importantes, porque o sistema de recursos hídricos do Brasil ele é extremamente complexo. Ele tem muitas entidades, muitos órgãos que representam muito bem, mas às vezes desfocados, mais focados no Estado do que no macro. Olhando para o sistema, como você já tem feito nos últimos mais de 10 anos que você trabalha com isso, olhando para o nosso sistema, o que você caracteriza como ponto forte do nosso sistema de recursos hídricos brasileiro e quais são, no lado oposto, os desafios para superar alguns obstáculos para a gente melhorar? Olha, Lupécio, eu estou há 17 anos na ANA e comecei na ANA, comecei com a implementação de programas e projetos, né, com acordos de cooperação internacional para fortalecimento do sistema. Então, o ponto nevrálgico é a capacidade das instituições de executar o seu papel na política de recursos hídricos. Então, o ponto nevrálgico é falta de pessoal, é falta de qualificação desse pessoal, são recursos orçamentários necessários para a implementação, porque não se faz a gestão de recursos hídricos centralizada em Brasília. É necessário o envolvimento e a implementação com os estados, com seus órgãos gestores. A ANA organiza, ela estrutura, mas os órgãos gestores são importantes, né? E aí a gente vê uma carência muito grande de recursos. Tanto é que nós temos um programa exitoso, já estamos há 10 anos apoiando os estados com um programa de fortalecimento dos órgãos gestores que nós chamamos de progestão. Então a gente repassa recursos destinados aos estados, condicionado ao atingimento das metas pré-fixadas com os estados. Isso tem dado um resultado fantástico no avanço da qualificação da gestão de recursos hídricos no estado. Então isso é
é muito importante. Ou seja, o Progestão deu um direcionamento. Deu um direcionamento e traz resultados importantes. Eles recebem recursos, se não atingirem as metas, eles não recebem o recurso, ou melhor, recebem o proporcional ao atingimento das metas, e eles então buscam o aperfeiçoamento. Podem fazer o que quiserem com o recurso, contratar pessoal, comprar equipamento, contratar consultoria, desde que seja na área de recursos hídricos. Então, E desde que tenha meta, né? E cumpra as metas. Então, cumpriu as metas, recebe o recurso, ele pode fazer o que ele quiser, gastar com o que ele quiser, desde que seja. Não pode pegar o recurso e aplicar em outras áreas que não sejam recursos hídricos. Aí a gente... O Progestão, realmente, ele tem o espelho dele para dentro do sistema foi muito benéfico, muito benéfico. Mas nesse contexto das instituições, puxando um pouco a sardinha para o lado nosso, né? É porque eu não terminei a segunda parte, eu vou chegar lá. Qual é a segunda parte? O que é exitoso, o que é importante no nosso sistema? O processo que a lei traz de descentralização, participação descentralização, participação e integração. Por isso que o Progestão é importante, para fortalecer a articulação e a repasse de recursos para os órgãos gestores, para eles poderem terem um processo de descentralização efetivo. E a participação para mim, o ponto mais importante. Por quê? Porque você tem a figura dos comitês de bacia, que não são figuras estáticas no sistema, são importantes dentro do sistema. Eu tenho falado nesse INCOB, em todas as oportunidades, a nossa lei das águas, ela cria um movimento único, no meu ponto de vista. Eu não conheço outra lei que diz que os usuários daquela bacia, os usuários em todos os segmentos que convivem naquela bacia, eles se reúnem num fórum chamado Comitê de Bacia e decidem o que quer para aquela bacia. Que qualidade e quantidade de água que eles acham necessário para o bem-estar daquela bacia. Definido isso, fazem um plano da bacia, fazem um plano, esse comitê aprova. Quando eu falo comitê, esses usuários da bacia, melhor colocando, aprovam esse plano, definem quanto custa as ações, cobram pelo uso da água e aplicam esse recurso na melhoria daquelas ações. Isso feito pelo comitê de bacia. Por pessoas, né? Por pessoas que vivem naquela bacia, dos diversos segmentos que ocupam aquela bacia, e mais, com recursos públicos, porque a água é um bem público. Ou seja, transparente. Transparente e sem interferência do poder público no processo. Isso é inédito, gente, isso é inédito. Então, quanto mais nós tivermos comitês estruturados, comitês qualificados, com seus membros capacitados, melhores serão as decisões nesse contexto. Então, esse é o nosso trabalho. Ou seja, você considera, então, um ponto forte do nosso sistema a leitura da lei quando ela integra as pessoas para participar, para fazer gestão participativa, integrada, compartilhada. E dá os meios para isso. E dá os meios para isso. Excelente, ponto fortíssimo, essa lei forte que nós temos. Depende. Agora, entrando no mérito do Comitê de Bacia, a gente sente ainda que os comitês tiveram uma ascensão muito grande, um retrospecto de grandes empreendimentos, e ao longo do tempo eu sinto que houve um certo cansaço de alguns comitês, alguns estados começaram a ter uma linha para baixo do trabalho dos comitês. E agora a gente está percebendo, depois da pandemia, que parece que estão querendo crescer de novo. É essa a tua visão? Entrando dentro do comitê, você percebe isso? Percebo porque no início foi quando começamos a construir os comitês, né, instituir os comitês, aquela euforia para implementar os comitês e terem essa participação pública. Entretanto, não tiveram a contrapartida dos órgãos gestores estaduais. Por quê? Porque não estavam preparados para isso. Então, os comitês faziam os planos, não havia recursos, não iniciava a cobrança, os órgãos gestores transformaram, na verdade, esses comitês em verdadeiras ONGs. E aí as pessoas vão cansando. Não punham orçamento no plano. Orçamento para apoiar.
Isso hoje, ainda temos alguns comitês históricos desse processo que ainda vivem essa dificuldade. Depois veio uma outra onda de comitê, aonde já tinha o foco. Não, nós precisamos de definir o que nós queremos para a bacia e vamos conseguir recursos para implementar. A partir da onde? A partir da cobrança pelo uso da água. Então, está na nossa governabilidade, vamos implementar a cobrança na bacia, vamos definir os valores da cobrança, porque nós precisamos arrecadar o recurso para fazer a implementação, e aí isso você tem uma diferenciação. Um exemplo clássico, né? Não quero diferenciar um ou outro, mas uma vez, o PCJ. Você sabe quantas pessoas no PS estão envolvidas no comitê da bacia do PCJ? São muitas, né? Mais de 1.000 pessoas envolvidas Direto e indiretamente. Indiretamente com um comitê de bacia. Então isso é de uma riqueza. Fantástico, um exemplo muito bom. Eles conseguiram, porque há críticas aí que a gente escuta, né? Que comitê só faz reunião, comitê gosta de festas e eventos, né? O PCJ conseguiu mudar o enquadramento de um trecho do rio. E o rio não é Jundiaí, meu amigo. Eu não estou falando num riacho. Não, nós estamos falando de 7% do PIB nessa região. Exatamente o que eu ia comentar. Né? Quer dizer, então você tem ali um envolvimento direto e mudou a classificação da qualidade de água de um trecho de um rio. Cara. E um rio que tem um PIB ali dentro, importante. Isso é trabalho o quê? De decisão, de investir o recurso da cobrança. Credibilidade, né? Saneamento. Credibilidade. Então, você tem, assim, muitos exemplos exitosos do papel dos comitês. Precisa comentar e falar mais. Então, quando a gente vem para o INCOB e há a oportunidade dos comitês falar um pouco para os outros comitês da sua experiência, dos seus cases exitosos, isso estimula. Né? E eles percebem que agora eles podem viabilizar os recursos necessários a partir da cobrança. Que ninguém aqui está querendo cobrar de maneira para inviabilizar qualquer uma atividade econômica, muito pelo contrário. Nós queremos que os usuários melhorem a qualidade e a quantidade de água do seu manancial para todos terem, inclusive, economia na hora de fazer o seu tratamento. A indústria, quando pega a água do rio, dependendo da qualidade da água, ela tem que fazer um investimento fortíssimo para transformar aquela água numa água ideal para o seu processo produtivo. Se você tem uma água de melhor qualidade, os seus custos de implementação de qualidade são muito mais baratos. Entendeu? Então ninguém pensa em espoliar produtor. E é coisa muito simples. Aproveitando esse gancho, até para a gente finalizar, bater nessa tecla da replicabilidade das boas ações exitosas, o INCOB vem fazendo, já estamos no 24º, justamente isso, fazer integração e troca. E aí nós estamos voltando a uma pandemia, com o INCOB 2 anos depois, presencial. O que você fala de tudo que você viu? Você enxergou o INCOB aqui? É uma grande mudança? É um incentivo? Fala para nós. Olha, Lupércio, nós desse ano no INCOB, eu estou nessa posição na superintendência da ANA há 7 anos. Né, completo 7 anos nessa. Eu participei nesse período de vários INCOBs, 7 INCOBs pelo menos, né? E dessa vez eu vi, nós fizemos uma jornada de capacitação, né, diferente dos outros anos, que a gente trazia os nossos técnicos para dar cursos propriamente dito, cursos de um dia inteiro, né? Cursos sobre plano, cursos sobre cobrança, sobre enquadramento, sobre qualidade de água. Esse ano a gente fez um pouco diferente. Nós resolvemos trazer os nossos técnicos para provocar os comitês de bacia nas reflexões de temas estratégicos. Foi diferente. E uma coisa era emocionante, cara. Eu entrava nas salas, nas oficinas, tinha oficina que tinha 12, 15 mesas, cada mesa com 10, 15 pessoas. Era uma multidão sentada e todos trabalhando. Todos falando, né? Falando, debruçado. Não tinha ninguém em celular vendo Instagram, não. As pessoas trabalhando ali. Entendeu? As perguntas provocativas eram colocadas, e as pessoas se debruçavam, faziam sínteses, e eu entrava em todas. Nós tivemos 5 oficinas pela manhã, com 5 temas diferentes, 5 à tarde.
Então a gente viu uma quantidade imensa de pessoas trabalhando. Isso me deu uma satisfação, porque nós mudamos o eixo, né? E a gente, Paradigma. É paradigmas. E a gente viu como foi importante esse processo na medida que os comitês e as pessoas se engajaram nas discussões, nas reflexões. Nossa expectativa é que, a partir de agora, os comitês saiam daqui, agora ou amanhã termina, saiam daqui levando essas indagações, tipo perguntas assim, Lupécio, por que eu não tenho cobrança na minha bacia? O que tem cobrança? O que a minha cobrança tem mudado de qualidade e quantidade de água? Quer dizer, então, as pessoas saíram daqui com reflexões, com questionamentos e que vão repercutir aonde? No comitê. No comitê da bacia. Então, isso acho que foi um grande gol que nós fizemos nesse processo e esperamos que dê frutos aí no processo. Agora, por outro lado, você sentar num auditório com mais de 1.300 pessoas e você vê o interesse das pessoas que estão ali voluntariamente, Lupécia, vieram para cá. Lógico, tem apelo da cidade, mas você vê todas as sessões lotadas de pessoas se comunicando, fazendo reuniões paralelas. Interesse pelo tema. Como foi dito pela Adriana Lustosa do Ministério, é o encobre do abraço. Realmente, as pessoas estavam com saudades de se encontrar. E quantas pessoas novas que entraram nesse processo. Nossa. Foi um período, nos comitês federais, por exemplo, foi um período de eleição, de troca de pessoas. Então, muita gente nova. Então, significa o quê? Capacitação, capacitação, capacitação. Processo Perfeito. Contínuo para a gente. Perfeito. Eu agradeço, então, esse bate-papo fantástico. Humberto, além de um técnico por excelência, é um grande amigo, é um grande irmão. Então, Humberto, muito obrigado por ter falado com a gente. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.